Persegui tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. A vocação é uma semente que Deus planta no coração humano e que deve germinar. Para isso temos que cultivá-la. A vocação tem dois lados: aquele que chama e aquele que atende ao chamado. Em que momento discerniram o chamado vocação familiar ao matrimônio? Desde o início do nosso namoro, quando a gente sentiu que era uma coisa firme, né? Que ia pra frente, logo no início a gente já começou a conversar. A gente a princípio tinha um plano que, vamos ficar 3 anos, depois a gente vai casar. Mas assim, depois disso a gente conseguiu compreender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então assim, a gente se planejou, aconteceram algumas coisas no meio do caminho, a gente precisou mudar. Mas enfim, a gente entendeu que era o nosso chamado, mas não era aquela hora. A gente conseguiu esperar e compreender os planos de Deus na nossa vida. Que nem ela falou, a gente muitas vezes determina o que a gente quer para nós, mas Deus vai mostrando aos poucos a mudança, né, que Ele faz dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, dentro do nosso relacionamento. Né? Deus, no início, a gente colocou Deus como centro também. O fato dela ser catequista, o fato da gente já servir na igreja, isso sempre deu um norte. Né? No meio do caminho, como ela falou, teve alguns percalços, a gente até acabou tendo alguns atritos, que eu acho que todo casal deve ter tido antes e tem durante também do casamento, né? Isso é normal. Mas a hora que a gente sentou, conversou e entendeu que Deus uniu os dois para ficar realmente juntos, né? Realmente casados, avante do matrimônio mesmo. E engraçado que eu já tinha tido um convite do Padre Pedro anteriormente para ser seminarista, né? Então Deus ele deu algumas opções para mim antes desse momento, né? Mas depois que a gente começou a namorar, foram 4 anos, né? Para a gente poder começar a organizar o casamento e realmente entrar nesse sacramento do matrimônio. Filhos são uma bênção de Deus para seus pais. A chegada deles traz um novo momento para a vida da família. O amor nasce já desde a geração no ventre materno. Como vocês veem esse momento tão desejado? Vai ser a primeira vez que a gente fala sobre isso assim. Quem já estava mais próximo da gente sabe, mas ano passado a gente passou uma aprovação muito grande, né? Hoje a Viviane está grávida de 4 meses, né? A gente já tem a confirmação de que tem um menino aqui, que a gente está há 5 anos junto e essa espera não é de agora. Né? Deus, no ano passado, como ela falou, a gente já estava programando ter o filho já, eu acho que a gente sente que falta alguma coisa dentro de casa, né? A partir do momento que você está casado, você começa a olhar e fala assim, não, está faltando alguma coisa, acho que tem que evoluir, tem que ir um passo à frente, e é aquela questão dos filhos. E a gente programou, né? Então a gente falou, não, vamos tentar agora, porque nós programamos assim, vamos noivar, vamos casar, vamos comprar um carro, vamos pagar o carro e vamos ter um filho. E a gente conseguiu, não no nosso tempo, mas a gente conseguiu efetuar essas missões que a gente tinha, esses planejamentos que a gente tinha definido pra gente. E eis que a gente descobriu que ela estava grávida, que a gente não sabia ainda se era menino, se era menina. Isso em abril do ano passado, né, que a gente ficou sabendo. 29 de abril. Em abril do ano passado. E os 3 primeiros meses foram perfeitos, né, não tinha nenhum percalço, nem nada. A partir do 3º mês, quando a gente foi fazer o primeiro morfológico para saber se era menino ou se era menina, a gente foi até com bastante expectativa e tudo, a gente descobriu que a Viviane estava totalmente sem líquido amniótico. Então aquilo foi uma bomba em cima da gente, né? E a gente saiu correndo com ela para o hospital e chegou no hospital, ela ficou internada, automaticamente já internaram ela pela gravidade do que estava acontecendo. E aí a gente foi fazendo alguns exames, ela ficou lá durante uma semana, até que teve que fazer um exame mais complexo, onde esse exame veio com o diagnóstico mesmo de que o nosso neném ele tinha falência renal. Então por isso não produzia o líquido amniótico dentro da placenta. E aí começou eu falo que é um tratar de Deus conosco, né, dele mostrar que mesmo numa notícia tão triste daquela pra gente, ele estava com a gente. Ele colocou pessoas na nossa frente, ele colocou psicólogos perto da gente, que tratou a gente totalmente humanamente
uma espiritualidade muito grande que muitas vezes a gente não vê nos médicos, a gente não vê nessa área. Eles foram preparando a gente pelo que podia vir. Desde o início, né? Desde quando a gente descobriu o problema que ele tinha, as médicas nunca nos deram esperanças. No primeiro momento, a médica até falou que se eu quisesse interromper a gestação, que eu e ele a gente poderia assinar um termo, mas de qualquer forma ia ter que ir para um juiz. Que existia todo um processo, uma coisa mas que assim, as chances eram mínimas. Então a gente chegou em casa, eu, na hora eu levei um baque. Aí quando eu cheguei em casa eu refleti, pensei, eu falei, não, se Deus nos deu, só Ele tem o poder de tirar. E a gente decidiu seguir com a gravidez até o final. A gente já tinha visto que era uma vida que estava ali dentro. Então existia um projeto de Deus ali, por mais que a gente não sabia qual, né? Existia algum projeto ali. E a gente seguiu até dezembro, quando então a Viviane deu à luz ao Valentim. E ele ficou com a gente 1 hora, exatos 1 hora. Ele nasceu 10h02 e faleceu às 11h02. Porque como ele não tinha a função dos rins, não teve líquido amniótico, não teve a formação do pulmão. Então ele nasceu, ficou com a gente 1 hora e acabou falecendo ali mesmo nos nossos braços, né? Mas foi algo lindo, né? A gente fala assim, foi triste, óbvio, né? Foi bastante triste. Meus pais estavam vindo de viagem de Minas Gerais para cá, eles estavam na rodovia enquanto tudo estava acontecendo. E eu não podia contar para eles o que estava acontecendo, a gente só falou que ela estava no hospital. Teve um processo de preparação muito grande, uma expectativa muito grande e um desfecho triste, onde muita gente se perguntou, né, se a gente estava anestesiado, se a gente tinha tomado remédio ou não. Até mesmo na despedida dele, né, no momento da despedida deles lá, eles perguntaram se a gente estava anestesiado ou não, porque a gente estava tão lúcido do que estava acontecendo. A gente tinha tanta certeza de que Deus tinha preparado aquele momento pra gente, para algum tipo de lição, para um fortalecimento no casamento, que a gente não sofreu tanto quanto poderia ter sofrido se não tivesse a fé, se não tivesse essa formação religiosa que a gente tem. E depois disso, uma pergunta até que muitas vezes me fizeram, e acho que fizeram para ela também no trabalho, tudo, né? Porque muitas vezes o pessoal pergunta fora um do outro, né, da vivência, para não machucar tanto. Se a gente queria ter filho novamente, pela experiência que a gente passou, né? E a gente sempre quis, né? A gente sempre falou, não, nós queremos sim, a gente espera que isso aconteça, né? E no momento que a gente não estava esperando, Deus mandou a notícia de que ela estava grávida novamente agora esse ano. 5 meses de diferença. O Valentim nasceu dia 1º de dezembro, e aí quando foi agora, dia 10 de maio, no dia das mães, eu descobri que eu estava grávida novamente. E novamente um plano de Deus, porque ela sempre estava pedindo que ela queria ser mãe por tudo que passou, que aí muitas vezes a gente ainda não entendia por que a gente tinha passado tudo aquilo. E ela sempre ia na missa do Padre Marcelo. E eu buscava ela às vezes à noite depois da missa, mas eu não entrava na missa do Padre Marcelo. Aí teve um dia que a missa atrasou um pouco e eu adiantei um pouco, eu acabei chegando e entrando na missa junto com ela e estava bem na hora que ia passar o Santíssimo. E nessa hora o Padre Marcelo ele não desceu com o Santíssimo, ele falou assim, ele falou, vocês já vão entender, mas Deus está mandando eu ficar aqui. E o outro padre desceu com o Santíssimo passando em meio a todas as pessoas que estavam lá. E quando ele passou perto da gente, o Padre Marcelo ele começou a proclamar lá em cima, né, que Deus estava dando um milagre para 2 mães que estavam pedindo naquela noite que queriam ser mães. E uma delas estava do lado do marido, que podia ficar tranquila que a graça já tinha sido alcançada, mas que esperasse 12 semanas para que ela se concluísse, e que quando ela fosse concluída, que a gente tivesse a resposta, esperasse a semana de número 12 para contar para a família. E no dia das mães, completou 12 semanas, ela fez o teste de gravidez um dia antes, e a gente descobriu que realmente ela estava grávida. Então foi um planejar de Deus para nós. Quando nós planejamos um filho, ele não ficou com a gente. A ansiedade era muito grande, mas talvez alguma coisa não estava pronta para ele chegar. E agora a gente tem uma preparação novamente aqui agora com o Bento. Sem a gente esperar, ele chegou e a gente aguarda que em janeiro possa ser aí o nascimento dele e que se conclua essa fase tão esperada que é a gente poder ter um herdeiro, né, um pequeno com a gente aqui para a gente poder levar na nossa fé também. Conseguir reunir tanto tempo juntos, repetindo o sim da união a cada dia, não é uma tarefa fácil. Não é acreditar que os dois são iguais, mas compreender que um completa o outro. Como é lidar com as diferenças, individualidade,
não no sentido egoísta, mas no sentido de um respeitar o momento do outro. O casamento em si, quando a pessoa toma essa decisão, eu acho que ela já tá ciente disso, né? Porque se fosse para você casar com uma pessoa igual a você, não teria graça. Então tudo que você falar, a pessoa concorda. Então eu acho que é o tempero, são as diferenças, né? A gente tem muitos aspectos que a gente é parecido, mas em muitos momentos também nós somos o oposto. E o casamento é a renúncia. É você, às vezes, falar assim, não, eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer isso para te agradar, porque eu sei que você gosta. Eu não gosto muito desse programa, mas vamos assistir juntos para tentar ver se eu posso me interessar também. O casamento é isso, é a renúncia diária e essa questão de você estar sempre lembrando o propósito e a promessa que você fez diante de Deus no momento do matrimônio em si. E a gente fala muito, que nem foi dito agora também, da questão da renovação do sim a cada dia, mas o casamento é feito de muitos nãos também, né? O amadurecimento dos dois é através dos nãos, porque você pode namorar o tempo que for, você pode noivar o tempo que for. Hoje nós estamos juntos há 11 anos e a gente não se conhece por completo, né? Não existe essa questão de um conhecer o outro por completo. A gente vai se conhecendo a cada dia, a cada situação que se passa. Vou dar um exemplo bem simples assim para todo mundo ver como que é a questão de que você acha que conhece a pessoa, mas não conhece. A cachorrinha que a gente tem hoje em casa, a Kiara, ela foi um presente de uma amiga nossa da igreja. E quando ela falou, a gente estava vivenciando os momentos dentro da igreja, de encontro de jovens, de encontro de casais, tudo. A gente conheceu a casa dela, conheceu os cachorrinhos dela e viu os filhotes. E a Viviane, ela tinha sempre uma convicção de que ela não queria cachorro. E eu já tinha uma cachorra em casa quando a gente casou. Ela aceitou a cachorra que tinha em casa, né, foi convivendo, foi aprendendo a entender a necessidade que a gente tinha de ter uma cachorra em casa. Hoje ela não está mais aqui com a gente, ela já faleceu, essa cachorra. Mas quando eu vi os filhotinhos lá, eu imaginei que era uma oportunidade dela crescer, dela ver o quanto é bom ter um companheiro em casa. Porque eu trabalhava muito, a maioria do tempo eu ficava fora de casa, ela precisava de alguém para ficar com ela também, já que a gente ainda não tinha filhos. Liguei para minha amiga, sem a Viviane saber, e falei para ela, falei, olha, reserva o cachorrinho, porque eu acho que a tia Vivi vai querer. E eu vou fazer uma surpresa para ela. Aí na hora a menina riu e eu não entendi por quê. Ela falou, tá bom tio, eu reservo. Tá bom, isso eu tava vindo do serviço pra cá. Cheguei em casa, fui conversar com a Viviane e falei pra ela, falei, o que você acha da gente pegar um cachorrinho lá da Lindsay, né, que era da Lindsay e do Léo? Ela falou, eu já liguei pra ela e pedi, ela falou que a gente pode buscar semana que vem. Então, eu tomei um susto, porque ela nunca quis uma cachorra, eu tava pensando que eu tava sendo mais rápido do que ela pra poder fazer ela acostumar com um amiguinho, uma cachorrinha, e ela já tinha pedido, sem eu saber, a cachorrinha pra menina. Então o casamento é isso, é esse mix de coisa. Ela tomou uma decisão sem falar comigo, eu fazer uma surpresa sem contar pra ela e eu aceitar que ela foi mais rápido do que eu, né? E nesse meio termo a gente não se magoar com as tentativas do outro, nem ela se magoar porque eu tentei trazer algo que ela não queria e nem eu me magoar porque ela já tinha pedido algo que eu queria dar de surpresa pra ela. Então um exemplo bem simples do casamento que a gente tem, até hoje eu falo isso muitas vezes pros nossos amigos, que é você aceitar, que nem ela falou, abrir mão, né, de algo que você gostaria muito. Outro exemplo simples é pedir pizza. Pedir pizza aqui em casa é assim, ela pede eu pago, porque ela não come um monte de coisa e eu como qualquer coisa. Então é você aprender ao longo do tempo que há momentos que você pode ter aquilo que você quer e há momentos que você tem que dar para o outro aquilo que o outro quer e o que ele precisa, porque senão não vai para frente, não desenvolve, né? E a minha família, a família dela também, tem muita gente que a gente tem exemplos de que as pessoas mais antigas sempre falavam, né, que casamento não é uma coisa que quebra e joga fora. Casamento é algo que você tem que consertar para continuar com ele, né? Então a gente tenta, né, todos os dias consertar esses erros que a gente comete, essas gafes que a gente comete um com o outro, para poder ir levando em frente e seguir. Porque não é um mar de rosas que todo mundo pensa, né? A gente vê as propagandas de TV, os casais por aí, tudo vivendo as mil maravilhas e tudo. Muitos terminam, né, hoje em dia, acabam muito rápido, né, não é pra eles, eu acho que não é
bem viver um matrimônio, viver um sacramento, né? Viver um momento na vida deles. E a gente não, como a gente tem essa vivência da igreja, né? A gente tem alguns exemplos de amigos que a gente conhece, de padrinhos que a gente tem, que são muito fortes, a gente tenta viver esse sacramento um dia de cada vez, né? Que é um lema que a gente tem para tudo, inclusive nas barreiras que a gente passou no ano passado, com toda a gravidez, com a perda do Valentim, a gente sempre falava isso. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez e um momento de cada vez. Mas não somente com o sim, que a gente vive com os nãos também. Aprender a conviver com os não, que eu acho que é mais difícil ainda do que o sim. Nossa Senhora, modelo de mãe, que é tão presente nos lares cristãos, vem sempre ao auxílio da família, trazendo intercessão, serenidade e oração. Qual a importância de Maria na vida e na união de vocês? Pra gente, ela faz parte da nossa família, né? A gente tem esse quadro aqui, que foi de quando eu apresentei o encontro de jovens, que inclusive foi um tema mariano. Nós participamos de uma comunidade mariana, então a gente tem um laço muito forte com a questão de Maria na nossa vida, na nossa família. E é essa questão de mãe mesmo. A gente sente ela cuidando da gente como filhos. Eu tenho um laço muito grande com Maria, não é à toa que a minha mãe se chama Maria também. E quando criança, eu fui descobrindo isso ao longo da minha vida, né? Minha mãe, ela não me consagrou somente a Maria, mas ela me entregou a Maria por um problema de saúde que eu tive quando pequeno, e ela desacreditou que podia sarar, mas ela acreditou que Maria podia me curar. E depois já de muito tempo eu descobri isso, e realmente houve essa cura, houve essa bênção dentro de casa de ser curado por intercessão de Maria. E são várias coisas que ocorreram que são impressionantes. Minha mãe também é Maria, né? Detalhe, minha mãe também é Maria. A mãe da Viviane também é Maria. E 2 ou 3 coisas bem fortes que eu tenho é que, assim, num determinado momento em Aparecida do Norte, que todos os anos eu ia com meu pai, com a minha mãe, eu não vou lembrar mais ou menos a idade que eu tinha, mas acho que eu tinha 12, 13 anos mais ou menos. Eu já participava da igreja, das coisas da igreja, mas eu ainda não era um músico. E eu não tinha contato com ninguém que tocava, nem nada. E o meu pai, ele tinha um sonho na cabeça dele, que ele não falava pra gente, mas ele queria que eu tocasse sanfona, ele achava muito bonitinho. E lá em Aparecida, naqueles andares por lá, né, tem aquelas sanfoninhas e tudo. Ele falou: meu filho, vamos ali, ó, eu compro uma sanfoninha pra você e ainda grava o seu nome nela, né? Você vai ter um instrumento com o seu nome. Eu olhei pra ele e falei: não, pai, eu quero um violão. Do nada, a gente estava do lado da capela antiga, né, daquela igreja mais velha lá em cima, né, no topo da igreja velha lá. E ele falou pra mim: por que você quer um violão? Eu falei: não sei, pai, eu quero um violão. E me veio dentro da cabeça aquela resposta pro meu pai, que eu queria um violão. E eu nunca tinha visto ninguém tocando na minha família, nunca tinha ninguém próximo de mim tocando, mas deu aquela sensação. Eu acho que foi o dia que meu pai ficou mais frustrado comigo, foi aquele dia, porque a gente veio de lá sem trazer a sanfoninha, né. E depois de muito tempo, dentro da igreja já, a gente tocando, a gente aprendendo com os músicos, eu fui comprar um violão. E aí eu falei com meu pai, né? Aí eu já estava com meus 16 para 17 anos. Eu falei com meu pai, pai, eu vou comprar um violão para mim. Ele falou: isso vai pôr comida na sua mesa? Pra que você quer um violão? Eu falei: não sei, pai, eu sinto vontade de tocar e eu quero ter um violão para tocar. Eu quero tocar na igreja, eu quero ter um violão. Aí ele ficou meio chateado, tudo, mas eu fui, juntei um dinheiro, na época o Zé Maria me ajudou, comprei um primeiro violão, mas não era o violão que eu queria. Acabei vendendo esse violão e fui atrás do segundo. Aí quando eu consegui comprar o violão que eu queria, aquela sensação boa mesmo, eu cheguei em casa e fui mostrar pra minha mãe, porque meu pai não estava muito de acordo com aquele negócio do violão, né? Eu achava que ele não estava muito de acordo. Eu comecei a tocar o violão pra minha mãe, meu pai pegou 2 colheres e começou a tocar percussão do lado de mim, tocando violão. E era uma música mariana que eu estava tocando para minha mãe ouvir. Então aquilo ali eu já vi que foi algo que transformou dentro dele, que não era só a vontade dele, mas era uma vontade minha, ou que eu achava que era minha, mas era Deus trazendo para dentro de mim, né? Aquela vontade de ser músico, e de alguma forma ele estava mudando dentro do meu pai também para me incentivar naquela trajetória futura, né? E o tempo foi passando, tudo, eu fiquei desempregado. E fiz um propósito com Maria. Eu
disse para Maria que se ela intercedesse por mim e eu conseguisse o emprego, meu primeiro salário eu ia dar para ela. Eu ia entregar na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, né? Na época eu ainda não era da comunidade, mas que eu ia entregar na comunidade de Nossa Senhora Aparecida aquele valor do meu primeiro salário em homenagem a ela por ter conseguido, né, aquele pedido. E não passou um mês eu fui empregado. Aí quando eu fui empregado, aquela sensação que eu falei, né, muitas vezes a gente quebra um voto com Deus, né? A gente fica pensando, nossa, eu prometi isso, mas acho que eu posso jogar para frente, né? E eu falei com meu pai, pai, eu fiz uma promessa e agora eu tô meio complicado. Ele falou, o que foi? Ele falou, eu prometi para Maria que eu daria o meu primeiro salário para ela e eu consegui um emprego. Só que se eu desse meu salário para ela, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Aí ele falou, você prometeu? Eu falei, prometi. Ele falou, então dá. Ele falou, se você prometeu, não pode voltar atrás. Aí eu, crendo que queria dar certo, né, acreditando no que meu pai falou também, peguei e dei o dinheiro. 2 semanas depois eu recebi uma notificação do governo de que o PIS de quem estava desempregado tinha sido liberado. E era o mesmo valor do salário que eu tinha. Eu tinha direito a receber o mesmo valor do salário que eu tinha. Então, da mesma forma que eu dei para Nossa Senhora, ela devolveu para mim de uma outra forma. E eu nem sabia que eu tinha direito a isso e foi muito forte. E o que a gente estava conversando há pouco, né, que Deus ele vai montando os caquinhos, né, ele vai juntando os pedacinhos para poder concluir a nossa vida lá na frente. Nessas idas e vindas da igreja e tudo, a gente teve algumas situações aqui na Santo Antônio e eu fiquei meio que a Deus dará, não estava sabendo onde tocar, eu comecei a tocar em todas as comunidades, ajudando todo mundo, e na época eu namorava a melhor amiga da Viviane e ela me convidou para cantar lá na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. E por ser a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, eu falei, eu não posso recusar esse convite, né? Eu falei, eu vou, o pessoal está me chamando para ir, eu vou, né? Aí fui para lá, nisso eu conheci a Viviane, conheci o pessoal do ministério lá hoje, inclusive hoje todo mundo é bem amigo, né? Pessoas desse ministério de quando eu fui para lá hoje é meu padrinho de casamento, e eu não tinha ideia do que Deus estava preparando, né? E ele fez com que nesse meio termo, esse namoro que eu estava com a amiga dela terminasse. Passou-se um tempo, eu e a Viviane a gente começou a se aproximar mais, e dentro da comunidade Nossa Senhora Aparecida, eu conheci a minha esposa. Através da comunidade Nossa Senhora Aparecida, eu tenho hoje a minha esposa em casa. Então, para nós, o centro da nossa relação é Deus, mas tudo voltado para Maria, né? Tudo voltado para a intercessão de Maria. Então, para nós, ela é indispensável dentro de casa. Jesus nasceu numa família, aprendeu dos seus pais e ensinou a todos a viver como filhos e filhas de Deus. Deem um ensinamento aos outros jovens de como viver em família e de principalmente como iniciar a formação de uma família. Sob a luz do tema do mês vocacional, amados e chamados por Deus, e do nosso encontro, família, lugar de dilatação da vida, o que vocês podem dizer? Eu pensei muito sobre isso e eu lembrei de uma situação que a gente passou dentro da igreja. Num determinado momento a gente estava cercado por jovens, né, e conversando sobre várias situações de família, várias situações do dia a dia, várias situações do que o jovem vive, o que ele aspirava para o futuro da vida deles. E isso aconteceu durante 2 dias, a gente passou com esses jovens, e alguns deles ficavam falando assim pra gente, falou, nossa tio, nossos pais podiam tratar a gente igual vocês tratam. Nossa tio, nossos pais podiam aprender com vocês a tratar a gente assim. Aí um outro vinha e falou, nossa tio, meu pai nunca me tratou igual vocês. Aí eu virei pra eles e falei assim, deixa eu só te perguntar uma coisa. A roupa que você tá vestindo, quem te deu? Ah, meu pai comprou. Eu falei, e o sapato que você está vestindo, quem que foi? Ah, foi minha mãe que comprou. Eu falei, a cama que você dorme hoje, quem colocou lá para você? Foram meus pais. Eu falei, e a casa que você vive, de quem que é? Elas são dos meus pais. E a mesma coisa foi acontecendo com os outros jovens, muitos viviam com os avós, outros viviam com os tios, outros viviam com os irmãos, mas todos eles eram dependentes de um seio familiar. E todos aqueles que falavam que eu e a Viviane tinha tratado eles melhor do que a família, eles começaram a cair em si. De que dentro da família deles, eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles tinham realmente tudo o que eles necessitavam, mas por viver aquilo todo dia não dava mais aquele valor. Então, eu acho que se cabe um ensinamento aos jovens, não sei se é um ensinamento ou se é um pedido,
valorize mais aquilo que vocês têm. Né? Muitas vezes a gente, quando é jovem, a gente busca do portão para fora a nossa felicidade. Mas aprende primeiro a felicidade que você tem do portão para dentro da sua casa. E aí sim, quando você estiver transbordando aquela felicidade, que você entender que muitas vezes aquilo que seu pai tem, que a sua mãe tem, que seu avô, seu tio, não importa qual a configuração da sua casa hoje, né? É a forma que ele aprendeu como cuidar de você. Às vezes dói, às vezes machuca, porque eles não aprenderam como cuidar, mas mesmo assim eles tentam cuidar de vocês. E puxando aquilo que vem como tema, né, do mês vocacional, desse encontro familiar, né, a dilatação em família é isso. Né? Como o Wagner sempre fala, a gente tem que ser um pouquinho do céu dentro de casa. Né? A gente tem que ser a chama de Cristo dentro de casa. Então, se a gente vive dentro da igreja, aprende, não leva isso para dentro de casa para talvez contaminar eles um pouquinho, né? Uma palavra talvez um pouco forte, mas contaminar, né? Hoje está tão forte nessa pandemia toda essa palavra, eu acho que vale a pena na religião também. Contaminar com o amor de Deus aquilo que você aprende às pessoas que estão na sua casa. E fazer eles vivenciarem com você aquilo que você está aprendendo. Mas lembrando que cada um tem um tempo de amadurecimento. Cada um tem um tempo para poder aprender o que realmente veio fazer nessa terra. E hoje eu e a Viviane, a gente está novamente vivendo a experiência da gestação. A gente ainda não viveu da paternidade, da maternidade, mas a gente espera, né, que isso possa acontecer na nossa casa. E nós vamos errar. Né? Todo pai, toda mãe, todo aquele que cria alguém do seu lado, por mais que seja um amigo, um irmão, vai errar. Mas tenha certeza de que você é amado por Deus, tenha certeza de que aquelas pessoas que estão cuidando de você são amadas por Deus também, e de que o caminho é que faz você crescer. Né? Não é o objetivo final, não é onde você vai chegar, é o caminho até aquele objetivo que vai fazer você crescer, que vai fazer você amadurecer, e sentir o amor verdadeiro dentro de casa. Eu sinto isso hoje, vendo que meus pais não moram mais na mesma cidade que eu, eles moram fora daqui, e quando nós casamos, quando a minha irmã casou também, a gente hoje mora na mesma residência, aconteceu uma questão muito engraçada que era assim, enquanto meu pai estava aqui, a gente nunca viu problema em casa, nunca existiu problema. Quando tinha algum probleminha, uma coisa ou outra, a gente reunia todo mundo da família para poder resolver, e resolvia. Mas quando meu pai foi embora e passou-se a eu ser o centro de uma família, mesmo que seja só eu e a Viviane, só a minha irmã e o marido dela, começou a haver um monte de problemas, né? Telefone que quebra, um cano que estoura, a conta que está vindo caro demais sem você entender, o chuveiro queima e você tem que resolver, e antes aquilo não acontecia, e eu comecei a parar e falar, meu Deus do céu, foi só meu pai embora, começou a cair um mar de azar em cima de mim, né? E não era azar, é porque meu pai cuidava tanto da família dele que a gente não via esses problemas. Enquanto eu estava na escola, enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava namorando, né, o meu pai, do jeito dele, cuidava de tudo que era problema dentro de casa, e a gente não via esses problemas, porque ele já tinha resolvido quando ele chegava em casa. Passou a vir para mim e eu entendi o quanto meu pai e minha mãe cuidou de mim, né, o quanto aquele seio familiar que eu vivi foi importante para eu ser quem eu sou hoje. E a melhor coisa que eu vi foi que quando os problemas vieram, eu sabia resolver. Porque meu pai e minha mãe me ajudou, porque aqueles que conviveram comigo me fortaleceram para quando aquele problema viesse, a gente aprender. Né? E aí eu deixo isso para os jovens. Aprendam a valorizar o que vocês já têm, para depois vocês buscarem com certeza aquilo que Deus está preparando para vocês e que vai seguir o resto da vida para vocês, que nem... Eu digo hoje para a Viviane, né? Eu falo, o casamento que a gente tem hoje foi um acerto que a gente deu. Né? Não quer dizer que todo dia a gente é feliz, todo dia a gente vive no mar de rosas, como eu já falei. Mas foi essa escolha que a gente aprendeu, um fortalecendo o outro, e espero que vocês consigam também aí ao longo da vida ter escolhas positivas, não só no matrimônio do casamento, mas numa família em si que vocês queiram formar, né? Que seja uma família religiosa, que seja uma família consagrada, que seja uma família realmente abençoada por Deus e que vocês possam viver isso plenamente. Persegui tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim.